Marcos capítulo 12, 35 ao 44. Amém? Encontrou, Edson? Natan quiser vir mais para frente, fica à vontade, viu, Natan? Marcos capítulo 12, versículo 35 ao 44, diz assim a palavra do Senhor. Mesmo sentado, com reverência, acompanhemos a leitura. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Oremos ao Senhor. Pai querido, te pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito venha ser conosco, iluminando, Senhor, nosso coração, nossa mente e todo o nosso ser, por meio dessa leitura, Senhor, da Tua Palavra nesta noite e da explanação, Senhor, da Tua Palavra. Nos abençoa, ser conosco, te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Marcos capítulo 12, desde o primeiro sermão, eu venho avisando aos irmãos que todo o capítulo 12 trata do drama de Jesus em Jerusalém. Todo o capítulo 12 trata do drama de Jesus em Jerusalém. Acerca desse drama, a gente viu no primeiro sermão, do versículo 1 ao versículo 12, uma parábola de Jesus sobre o amor rejeitado. A gente viu também, dando sequência expositiva no nosso sermão, em Marcos capítulo 12, a gente viu também que aparece ali um plano malfadado para pegar Jesus em contradição. Esse plano a gente dividiu em 3 sermões. O primeiro plano foi acerca da questão do tributo. O segundo plano foi acerca... O primeiro plano foi acerca da questão do tributo. O segundo plano foi acerca da ressurreição. E o terceiro plano foi acerca do grande mandamento. Então, nesses 3 planos, a gente viu a pergunta de vários grupos: saduceus, herodianos, fariseus, escribas, querendo pegar Jesus em alguma contradição. Agora, irmãos, a gente chega ao nosso último sermão, em Marcos capítulo 12, onde a gente vai tratar de 3 coisas aqui. Primeiro, estamos diante... Só um minutinho. Primeiro, estamos diante de uma pergunta de Jesus,
que vai do versículo 35 ao 37. Depois, em segundo lugar, a gente vai ver sobre uma advertência de Jesus, que está do 38 ao 40. E por fim veremos acerca da observância de Jesus, que está do 41 ao 44. Então, a gente observa agora sobre a pergunta de Jesus, é que Jesus agora ele deixa de ser alguém que estava sendo interrogado. Jesus agora é aquele que interroga. Jesus não está mais sendo inquirido. Ele passa de inquirido para inquiridor. Ele passa de alguém que estava sendo interrogado para alguém agora que vai interrogar, que vai questionar agora. Então agora é a vez de Jesus entrar com o contra-ataque. Então Jesus, no versículo 35, observem Marcos capítulo 12, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor, e deixe sua Bíblia aberta para ir acompanhando. Versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Então, meus amados, Jesus agora parte para o contra-ataque, como eu acabei de falar. Ele começa agora a interrogar os escribas, aqueles que antes haviam interrogado ele. E ele agora é quem está interrogando os escribas. E nesse ponto ele chegou aqui ao apogeu da discussão, ou ao ponto mais alto da discussão, ou ao mais alto grau, ao mais alto auge, ou a culminância do que se trata toda a Bíblia, irmãos. Toda a Bíblia. As perguntas anteriores trataram sobre a questão do tributo, como eu já disse aos irmãos, do 13 ao 17, querendo pegar Jesus em contradição. Do 18 ao 27 foi sobre a ressurreição. E por último foi sobre o amor, sobre o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Onde ele respondeu que seria o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então tratamos acerca do amor. Mas agora, irmãos, o assunto agora é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos que agora chegamos ao apogeu da discussão. Chegamos ao monte mais alto, ao auge mais alto, que é sobre agora a pessoa de Jesus Cristo. E a questão agora é Jesus ensinando no templo. Jesus pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Como é que pode? Como os escribas estão dizendo, como eles conhecem e gostam de alegar, e não tem nenhum problema nisso, mas Jesus está perguntando como os escribas dizem que Cristo é filho de Davi. Temos aqui uma pergunta. Meus irmãos, um comentarista bíblico, ele diz que essa é a maior questão, porque se nós estivermos errados sobre Jesus, estaríamos errados sobre a salvação, perdendo assim nossa própria alma. Meus irmãos, essa é a pergunta fundamental, essa é a maior pergunta. Se trata daquilo que Deus nos deu a sua palavra para que a gente conhecesse o seu Filho. Durante todo o Antigo Testamento, tudo que acontece ali no Antigo Testamento, sempre é um símbolo, sempre é um tipo de Cristo, sempre é um símbolo de Cristo, sempre está apontando para alguém que é o Messias, tão esperado, tão aguardado, sempre está apontando para o Salvador, não é? As Escrituras testificam dele, ele diz na sua palavra. Então, meus irmãos, estamos agora com uma questão que um comentarista bíblico aqui diz que se a gente estiver errado sobre essa questão, se a gente estiver errado de quem é Jesus, se a gente estiver errado acerca de Jesus, estaremos errados sobre a salvação, perdendo assim nossa própria alma. Então, quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para esta igreja? Quem tem sido Jesus nos sermões aqui pregados? Quem é o Jesus da Bíblia? Por que dizem os escribas que ele é filho de Davi, se a gente sabe também que ele é divino, que ele é Deus? Pode Deus ter um pai? Pode Deus, Criador de tudo, ter um pai? Pode Deus, Criador do céu e da terra, ter uma mãe? Como tantos dizem aí que tem uma mãe, Deus tem uma mãe. Então, meus amados, Jesus, ele é ao mesmo tempo filho de Davi, olhando para as Escrituras, porque se a gente for olhar a genealogia de Jesus, a gente vai ver que como ser humano, como homem que andou aqui na terra, vestindo as nossas roupas, os nossos calçados, sendo tentado em tudo, menos não pecou, foi o único que não pecou. Quando a gente olha para Jesus como ser humano, que vai até o matador como uma ovelha muda, que deixa ser cuspido, que deixa ser humilhado, que se esvazia, esse é o Jesus homem, que as Escrituras não negam e que nenhum de nós podemos negar. E precisamos ter cuidado, porque tem denominações ou igrejas por aí que negam. Vai negar que Jesus é divino, por exemplo, e as Escrituras não negam, e a Bíblia diz que quem nega não vem de Deus. Então ele é 100% homem e ele é também 100% Deus. E eu acho engraçado que quando a gente está lendo a Bíblia, que a gente é muito falho na questão de ler a Bíblia, e vou falar um pouquinho sobre isso nesta noite também. Às vezes eu escuto de alguns irmãos que tem algumas passagens na Bíblia que a gente acha um pouco cansativa. Às vezes, quando pegamos uma genealogia, por exemplo, lá em Mateus capítulo 1, começa ali a genealogia até chegar em Jesus, e passa ali quase um capítulo todo dizendo de fulano gerou ciclano, de Beltrano gerou fulano, né? E assim a gente diz, meu Deus, o que é que isso tem a ver aqui com a palavra de Deus? Será que isso foi inspirado? Será que isso, qual é a lição que eu tenho que tirar daqui, né? Como é que eu vou tirar alguma lição daqui dessa genealogia, dessa leitura tão cansativa, né? E às vezes as pessoas em suas leituras bíblicas acabam escolhendo o que vai ler, acabam pulando essas genealogias, e aí devido a esse falto, devido a não considerar tudo que a Escritura expõe, devido a não considerar que tudo é inspirado por Deus nas Escrituras, a gente acaba deixando de entender algumas coisas. Então, de fato, Jesus é filho de Davi, Jesus homem, ele de fato, ele vem na genealogia bíblica, mostrando que ele é filho de Davi, e Jesus não está negando isso aqui, que como homem ele estaria na genealogia, né, e vem dessa genealogia de Davi. Então Jesus, ele de fato é filho de Davi, ele não está negando isso, mas Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi, e Jesus é ao mesmo tempo Senhor de Davi. E quando ele é Senhor de Davi, aqui em Marcos capítulo 12, vem citar o Salmo 110, verso 1. Se você quiser olhar Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, no versículo 36, Marcos 12, 36, ele diz: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. O próprio Davi significa que o Salmo 110 era de aceitação por todos esses que estavam interrogando Jesus, como também hoje, também por nós, é de autoria de Davi, o Salmo 110. E no Salmo 110, ele diz aqui, o próprio Davi falou, se você conferir, está lá no Salmo 110, verso 1, pelo Espírito Santo, ou seja, ele está dizendo, Jesus está dizendo, olha, o próprio Davi
inspirado pelo Espírito Santo, ele disse isso aqui, ó. Aí vem agora o que está escrito em Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é uma citação do Salmo 110, verso 1, escrito pelo próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chamando Deus de Senhor. Chamando Deus de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus ao Filho, a Cristo. Né? Então, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 37. E Jesus continua. O mesmo Davi chama-lhe o quê? Senhor. O mesmo Davi, esse que Jesus inicia perguntando lá no 35, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Esse mesmo Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse lá no Salmo 110, versículo 1, 110, versículo 1, que é o Marcos 12, 36, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 37, Jesus continua confirmando: o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Se Jesus é divino, se Jesus é Deus, estava antes da criação, tudo foi feito por meio dele e para ele. A Escritura diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Era Deus, e o Verbo é quem? Jesus. Jesus é Deus. O livro de João é para dizer que Jesus é Deus. Então, meus irmãos, ele não está negando aqui que Jesus não seria filho de Davi. Seria filho de Davi na parte humana, viria da genealogia, certo? Mas na parte divina, como o Senhor seria filho de Davi, se o próprio Davi chama ele de Senhor, na parte divina, não é? Então, Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi, e ao mesmo tempo ele é Senhor de Davi. Ele veio da descendência de Davi segundo a carne, mas ele é antes de Davi. Ele é o Senhor de Davi. O seu reino, o reino de Davi teve fim, mas o seu reino jamais terá fim. O mesmo Jesus que ocultou durante o seu ministério a sua verdadeira identidade, rogando às pessoas para não dizerem ao povo quem ele era, agora esse mesmo Jesus está revelando-se com clareza. Havia chegado agora o tempo estava se cumprindo cabalmente a sua missão. Ele está indo agora para a cruz, mas sabe que é o filho de Davi, o Messias prometido, cujo reinado não tem fim. Então, meus irmãos, nessa primeira parte a gente aprende isso aí, que Jesus, ele faz uma pergunta, deixando de ser interrogado pelos seus inimigos, e ele agora vai com um contra-ataque, mostrando agora, interrogando seus inimigos, falando para os seus discípulos no templo, e falando quem ele na verdade era, e ele é que ele, como disse já, como disse antes aqui nas Escrituras, que o Senhor, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás, o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, toda a Escritura também se resume nesses mandamentos.
nesses 2 mandamentos. E ele continua dizendo, e ele vai dizer que Deus, quando se tratou da ressurreição, ele disse que Deus era Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de morte, e sim de vivos. E ele diz: laborais em grande erro, quando os saduceus não havia considerado as Escrituras com uma interpretação fiel. O Senhor disse: laborais em grande erro. Então, meus irmãos, o Cristo, ele é filho de Davi, ele é de fato o Messias tão esperado, ele é de fato Jesus homem, mas ele é de fato também Jesus Deus, né? Ele é homem e ele também é 100% homem, 100% Deus. E nessa questão, Jesus fala para eles acerca disso. Jesus está mostrando para eles quem ele é. Ele é aquele que veio, né, que nasceu, que veio da genealogia de Davi, da descendência de Davi, né, que cresceu, que foi apresentado ao Senhor, que foi obediente aos pais, que foi filho de um carpinteiro, né, que a sua comida era obedecer à vontade do Pai. Ele foi aquele que chamou os 12, enviou os 12, enviou outros. Ele foi aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, né, pois o túmulo estava vazio, ressuscitou, apareceu a muitos outros, a mais de 500 e outros irmãos, né? E ele subiu, está à destra do Pai, está intercedendo por nós, enviou o Consolador que hoje está conosco, que hoje habita em nós. Então Jesus está e vem também nos buscar. Jesus também vem nos buscar. É do que vai tratar também em Marcos capítulo 13, vai tratar também acerca dessa vinda também. Então, meus irmãos, essa é a primeira questão que a gente aprende aqui nessa pergunta de Jesus. Ele é de fato filho de Davi, na descendência de Davi, mas ele também é Deus. Por isso que, como ele seria Deus, filho de Davi, se Davi o chama de Senhor? Outra coisa, meus irmãos, entramos agora do versículo 38 a 40, acerca da advertência de Jesus. Marcos capítulo 12, do 38 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: e ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Esses textos também estão em Mateus 23, do 1 ao 7, versículo 14, também está em Lucas 20, do 45 ao 47, assim como o texto anterior também se encontra em Lucas e também em Mateus. Aqui temos uma advertência de Jesus, e essa advertência nos alerta 3 fatos. Primeiro, em primeiro lugar, a gente vê aqui o exibicionismo religioso que é condenado por Jesus. Exibicionismo se trata de ostentação, se trata de exibição, né? Isso lembra aquele texto lá do Sermão do Monte, que eles gostam de ir para praças orar e orar alto para que as pessoas chamem a atenção das pessoas. E o Senhor diz: olha, eles já receberam o galardão, que é o galardão das pessoas. Não queriam chamar a atenção? Então recebeu o galardão das pessoas. Vocês não façam isso. Vocês entrem no seu quarto, em secreto, vocês orem, que o Senhor também responderá a vocês, e o galardão de vocês virá de quem? Do Senhor. Mas, ao contrário, temos os fariseus, os escribas, que sempre gostaram de chamar atenção, sempre queriam passar um comportamento piedoso,
né? É alguém que você olha e diz, rapaz, aquele cabo é crente, mas o Senhor olha e diz, não é crente. É alguém que você olha e você pode até dizer, esse cara é crente, mas o Senhor olha e diz, meu filho, você não sabe o que você está dizendo, pois ele só tem folha, só é o exterior. Aquilo que aconteceu nos meus que eu conheço, aconteceu primeiramente no interior, e do interior transbordou, fluiu fluiu o quê? Rios de águas vivas. Então, irmãos, a gente vê aqui um exibicionismo. Se você olhar mais uma vez, diz que, e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas. Cuidados com os escribas, cuidados com os falsos profetas, cuidados, meus irmãos. A Bíblia diz que no último tempo teríamos aqueles que irão tentar enganar até quem? Até os eleitos. Então, cuidados. E a gente vai observar que eles tentavam demonstrar, né, uma espiritualidade nos vestuários e nas palavras. É alguém que você olha e pelas vestes você diz, rapaz, a saia está arrastando até o chão, está tudo bem cobertinho, né? Essa semana eu vi numa live e diz, olha, tá vendo? Olha para minha orelha, vê se tem brinco. Tem não. Olha para minha boca, vê se tem batom. Tem não. Eu não uso essas coisas. É uma saia longa, né? Então assim, esses escribas estão parecendo mais ou menos assim, sabe? Alguém que tem uma espiritualidade no vestuário e nas palavras. E eles estão fazendo isso através de um exibicionismo, né? Tentando demonstrar essa piedade que de nada tem, porque Jesus já está dizendo, tenham cuidado com os escribas. Não, vocês podem até imitá-los no que eles conhecem acerca da palavra do Senhor, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem e não fazem. Meus irmãos, a gente vê aqui, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares. Aqui está falando em vestuário, certo? E que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Ou seja, aqui está falando acerca do exibicionismo nas palavras. Vestiam-se impecavelmente e falavam de modo muito piedoso. Eles gostavam de aparecer, por isso tomavam as primeiras cadeiras, diz o versículo 39, eles gostam das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles gostam de aparecer, né? E Jesus, porém, adverte, guardai-vos dos escribas. Eu queria ler Mateus 23, onde tem um texto paralelo, Mateus 23, do 1 ao 7, que diz assim, preste atenção. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quando ele diz na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus, estão dizendo que os escribas e os fariseus eram muito conhecedores da lei de Moisés, certo? Dos 5 primeiros livros, por exemplo, dos 10 mandamentos, eram muito conhecedores, certo? E o Senhor diz, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei, vem uma ordenança. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem. Então façam, guardam todo o conhecimento que os fariseus e os escribas lhe disseram acerca da lei de Moisés. Porém, aí vem uma advertência, porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas,
amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E no texto paralelo se encerra dizendo assim no versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Meus irmãos, o Senhor chama de hipócritas, pois são pessoas que se exibem pelas vestes, se exibem pelas palavras, mas não têm frutos. Não têm frutos verdadeiros. Não são crentes. Aparentam ser. Se vestem até como crentes. Falam até como crentes. Essa semana eu estou sempre de vez em quando vendo alguma live. Essa semana eu vi uma menina pregando. E você tinha que ver como ela pregava bem. Aparenta ter seus 20 e poucos anos. Pense numa mensagem. Pense como ela mostrou que conhece a palavra de Deus. Mas essa menina, ela faz a live com um véu sobre a sua cabeça, né? É aquilo que o Senhor diz acerca dos fariseus, que eles coem mosquito, mas engolem o quê? Camelo. Coam até mosquito, mas engole camelo. Prega tão bem, conhece tanta palavra de Deus, e está embaraçada num véu, que acha que tem que usar o véu sobre a sua cabeça. Então, irmãos, assim também a gente muitas vezes pode olhar para algumas pessoas e achar que pelas suas vestes, pelas suas palavras, elas são crentes, mas a gente precisa lembrar que Jesus disse que a gente também conheceria eles pelas suas obras. A gente também conheceria eles pelos seus frutos. A árvore boa só pode dar fruto bom, e a árvore má só dá fruto mau. Então, não é porque se diz pastor que é pastor, não é porque se diz presbítero que é presbítero, não é porque se diz que é pastora, que eu não concordo, não encontro base bíblica, é pastora. Não é porque se diz que é apóstolo ou apóstola, não sei lá mais o que é. Diaconisa, está cheio de diaconisa nas redes sociais, está cheio de pastoras. Eu vejo mais pastoras nas redes sociais do que pastores, né? E apóstolos e diaconisas, mais diaconisas do que diáconos. O que é que está acontecendo, irmãos? E a gente não precisa abrir nossos olhos, a gente não precisa estudar mais a palavra do Senhor, para a gente também não ser enganado, para a gente também não inventar algumas práticas que não faz parte do culto. Culto, quando eu digo culto, foi pregado ontem em Barra Santana, que a gente tem que oferecer nosso corpo, né, como sacrifício vivo a Deus. E foi falado que o culto, né, ele não é somente aqui, quando a gente se reúne e faz 2 horas de culto. Mas é quando você sai daqui e começa seu culto também lá fora, no seu trabalho, em casa, né, na escola, na faculdade, onde você for, começa o seu culto como sacrifício vivo e agradável a Deus. E o que a gente tem feito? Será que tem agradado a Deus? O que tem entrado pelos nossos olhos tem agradado a Deus? O que tem feito pelas nossas mãos tem agradado a Deus? Quais são as reais motivações, né? São bíblicas? Tem agradado a Deus? A gente vê aqui, meus irmãos, um povo que Jesus está dizendo: cuidado com eles, não façam o que eles fazem, não imitem eles. Eles sentaram na cadeira de Moisés, eles conhecem, vocês também escutem, a conheçam também, mas não imitem, porque eles são hipócritas, eles fazem, eles dizem e não fazem, né? Quinta-feira a gente falou um pouco sobre isso, que
o que a gente faz fala mais do que o que a gente fala. O que a gente faz ensina mais do que o que a gente fala, né? E o que a gente ensina só vai ter poder se a gente faz, porque se a gente não fizer, não vai ter poder nenhum. Então a gente tem que pregar e tem que viver. A gente tem que professar e precisa viver o que a gente está professando. Isso é o pregador, isso é os ouvintes, seja quem for. Todo que foi alcançado por Cristo, que quer viver um discipulado segundo Jesus, que quer ser discípulo de Jesus, precisa guardar os seus mandamentos. Meus irmãos, então a gente, em primeiro lugar, a gente viu aqui no versículo 38 ao 40, né? E pedindo ajuda também a Mateus, a gente vê um exibicionismo, né? Mas era só casca, era só superficialidade, né? A árvore estava cheia de folhas, mas não tinha frutos. E como vimos, o Senhor da seara, o dono da seara, o dono da igreja, ele tem todo o direito de querer frutos, de querer colher, de querer ver se nós há frutos. Então, meus irmãos, em segundo lugar, a gente vê aqui a hipocrisia religiosa desmascarada por Jesus. Depois, no versículo 40, né? No versículo Marcos 12, começando do 38, a gente viu o quê? A gente viu um tipo de espiritualidade que não era nada espiritual, né? Não era nada agradável a Deus. Gostavam de andar, né, com vestes talares, dar saudações nas praças, lindas palavras, sentavam nas primeiras cadeiras da sinagoga, nos primeiros lugares dos banquetes. E o versículo 40, o Senhor Jesus revela a hipocrisia deles, os quais devoram as casas das viúvas. Depois de mostrar o engano teológico e os erros dos vários grupos de líderes religiosos, Jesus adverte sobre a hipocrisia. Os escribas, com todo esse aparato de piedade externa, a Bíblia diz que devoravam as casas das viúvas. Adolfo Hippot diz que, como as viúvas, por serem mulheres, não eram emancipadas perante a lei, precisavam do auxílio de um homem para administrar legalmente o inventário do marido morto. Por isso que a gente viu no sermão anterior, a lei do levirato, quando falava que se uma mulher casasse com um homem, o homem mais velho da casa, e aquele homem morresse, não deixasse descendência, precisava que o irmão, né, assumisse aquela esposa como esposa, né, para que mantesse ali a questão da família, a questão de herança, né, a questão de a mulher encontrar um auxílio nesse homem, não ficar sozinha, né, não ser desamparada. Então, meus irmãos, ele diz aqui, Adolfo Hippot, ele diz que as viúvas, por serem mulheres, não eram emancipadas perante a lei, precisavam do auxílio de um homem para administrar legalmente o inventário do marido morto. Nessas circunstâncias, os professores da lei, versados no direito, em vez de defender a causa das viúvas, roubavam os seus bens. Eles quebravam o mandamento mais importante da lei, que é o amor, aquilo que a gente viu no sermão anterior: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eles quebravam esse mandamento de amar o próximo, né? Eles estavam se aproveitando da situação, né? E estavam devorando a casa das viúvas. Eles eram gananciosos. Eles viviam para explorar os fracos em vez de ensiná-los. Os escribas tentavam acobertar os seus pecados de avareza e exploração. A Bíblia diz que fazendo longas orações, ou seja, ainda queriam dar uma desculpa daquilo errado que eles faziam. Eles devoravam as casas da viúva e ainda queriam justificar. Olha como é que justificavam. A Bíblia diz aqui, no versículo 40, parte B, os quais devoravam as casas da viúva e para justificar fazem longas orações. Longas orações.
alguém de repente chegasse e dissesse: mas rapaz, você está devorando ali aquela casa, você em vez de amparar aquela viúva, você em vez de ajudar o necessitado, você está roubando, você está cobrando o que não é para cobrar, né? Não, mas oxe, você não vê não, a gente está fazendo longas orações. Então eram hipócritas. Jesus desmascara essa hipocrisia dos escribas. Eles estavam no lado oposto daquele escriba que chegaram à conclusão que o amor é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Como nem todos os escribas eram igual, né? Adolf Hippoi está dizendo aqui que eles estavam na posição diferente daquele escriba que Jesus disse o quê? Ali no... É o que, Raul? 34? Isso. No 30 ali... No 34, né? Ó, 33. E quem amara... Sim, 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Depois do Senhor apontar o maior mandamento, que é amar a Deus, o primeiro, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Aí vem o 32, o escriba que estava ouvindo, o escriba que é diferente desse aqui. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Certo? Esse aqui, que Jesus disse que ele não estava no reino, mas não estava longe, né? E eu expliquei sobre isso, porque não estar longe é também ainda não estar no reino, é não ser salvo, e não adianta ficar nessa condição, e esse homem não foi salvo. Mas esse aqui, né, ele ainda teve um certo conhecimento. Já esse aqui, eles aparentavam ser piedosos, santos, irrepreensíveis, mas Jesus desmascara essa hipocrisia religiosa, quando o Senhor diz que eles estavam devorando a casa das viúvas, e ainda para justificar esse erro deles, essa hipocrisia deles, eles diziam que faziam longas orações. Em terceiro lugar, o juízo inevitável proclamado por Jesus no versículo 40 ainda. Ele diz na parte C: os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Por último ele diz o que no 40? Estes sofrerão juízo muito mais severo. Meus irmãos, às vezes eu olho para algumas pessoas que dizem: olha, Deus está mandando dizer isso sem mandar, e eu digo: é muita coragem. Ou eu vi isso, eu vi aquilo, eu tive uma revelação, e já não está cobrando mais só o dízimo, já está cobrando 20%, já está cobrando 30%, ainda encontra passagens na Bíblia para explicar, para justificar, engana o povo que não está lendo a Bíblia. E eu fico pensando: esse povo é muito corajoso, e eu não quero ter essa coragem, porque eu posso encaixar essas palavras aqui do Senhor: estes sofrerão juízo muito mais severo, vão prestar contas com Deus. De Deus não se zomba. Os escribas sofrerão maior juízo, porque eles eram os doutores da lei, eles eram conhecedores, eles tinham um profundo conhecimento da verdade, eles eram mestres, eles tinham a cabeça cheia de luz, mas irmãos, tinham um coração vazio de amor. Depois de a gente ver essa advertência de Jesus, a gente chega no versículo 41 ao 44, que diz o texto, Marcos 12, 41 ao 44. Aceitado diante do gasofilácio,
é esse aqui que a gente chama de gasofilaço na hora do ofertório. Jesus estava no templo. No tempo de Jesus tinha o gasofilaço. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Tem pessoas hoje que querem dizer que é o alimento. E a gente vê aqui no Novo Testamento, em Marcos capítulo 12, Jesus observando, Jesus está no templo, Jesus estava ensinando. E Jesus agora observa o momento do ofertório, no gasofilaço, aqueles que estavam depositando dinheiro ali no gasofilaço. Ora, ele diz que muitos ricos depositavam grandes quantias. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, e agora não é uma rica, é uma viúva pobre, certo? Aquela que o pessoal lá de cima estava devorando. Vendo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, Jesus chama os discípulos, depois de observar o ofertório dos ricos, que depositavam ali de dinheiro grandes quantidades, Jesus observa a viúva pobre, que pega tudo o que tinha ali daquele sustento naquele dia e deposita no gasofilaço. E Jesus chama os discípulos e diz, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes. Essas 2 moedinhas, que hoje seriam centavos, Jesus está dizendo que essas moedinhas, esses centavos, foram maior do que o depósito no gasofilaço dos grandes ricos, com grandes quantidades. E ainda diz que foi mais do que o fizeram todos os ofertantes. Vamos imaginar aqui que ainda somando todas as grandes quantidades. Jesus disse que aquelas 2 moedinhas que hoje seriam centavos, foi mais. 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Olha, é preciso prestar atenção aqui. Ricos depositando dinheiro no gasofilaço, grandes quantias, mas no versículo 44, Jesus viu que essas grandes quantias eram o que? A sobra. Veja que o Senhor não olha para a quantidade. O Senhor estava olhando aqui para a quantidade que eles estavam retendo, a quantidade que eles não estavam entregando. É muito mais profundo o ensino, né? Porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava, mesmo que fossem grandes quantidades no gasofilaço. O Senhor está dizendo que era sobra. Eles estavam trazendo sobras. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Cuidado, que discordo, fico triste, lamento, e é da gente chorar quando eu encontro uma mulher ali na rua ali da mãe da irmã Ana. Eu encontro uma mulher ali que eu vi 2 coisas nela conversando com ela. Ela disse que era de Machado, frequentava a Universal. A mulher estava com uma corrente no pescoço e uma chave pendurada. Eu disse, meu Deus, para que essa chave? Ela disse, a chave da vitória, meu filho. O pastor disse que eu botasse essa chave no pescoço, porque essa chave, daqui para o final do ano, eu tenho minha vitória. Eu disse, nossa vitória está em Cristo. Se livre disso. Tira essa chave do pescoço. Aí eu preguei para ela, quando eu terminei de pregar, ela disse, pastor, deu maior vontade de tirar a chave, mas se eu chegar em Machado e o pastor me ver sem a chave, vai ser uma bronca. Então veja só, pessoas que por falta de ler a Bíblia, por falta de estudar, por falta de uma igreja fiel que prega, porque tem aqueles que não sabem ler, e aqueles que não sabem ler precisam de uma pregação fiel,
né? E graças a Deus que ainda hoje temos igrejas assim, até a volta de Jesus vão ter pastores fiéis, igrejas fiéis que pregam a palavra do Senhor, que são transparentes quanto ao dinheiro da igreja. Até a vinda de Jesus vamos ter, porque Jesus comprou essa igreja. Agora a igreja imperfeita temos. E alguns Nicodemos dizem ela é imperfeita porque eu e você está nela. Quem disse que eu sou perfeito? Quem disse que você é perfeito? Mas igrejas que pregam a palavra do Senhor fiel, que tem procurado ser fiel, tem procurado se santificar na palavra de Deus, tem procurado ensinar pastores até a vida do Senhor, louvado seja Deus, teremos, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Ele morreu e Ele transforma a igreja dele, e ai dos que estivessem se comportando aqui como os escribas e os fariseus, sofrerão juízo muito mais severo. Voltando ao assunto da mulher, a mulher ficou doida para tirar a chave, mas está escravizada naquela falsa doutrina. Outra coisa, ela disse que em casa tinha uma única televisão. Uma única televisão. E o pastor da Universal chegou para ele e disse: a senhora tem que vender essa televisão. E aí começa a pressão psicológica e o evangelho sendo pregado de forma errada. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé, tem que vender a televisão e levar todo o dinheiro para a igreja. Porque Deus vai agir nessa causa aí, né? E assim vai, irmãos. Uma igreja aqui na cidade de Aroeira, um pastor estava pregando. Quem tivesse seu carrinho velho podia vender seu carro, viu, próprio? Pode vender, mas foi o pastor lá de Aroeira que está dizendo, não foi eu não. Pode vender o carro, viu? Poxa, o irmão Sebastião com o chevetinho. Poxa, vende o chevette, meu filho. Vende o meu Gol ali, vende o carro do meu irmão Clóvis. Sabe o que o pastor dizia? Daqui para o final do ano, todo mundo de Hilux. Eita, até escutei, glória a Deus aqui, misericórdia. Pois é, irmãos, são aberrações. São aberrações. Eu dizia hoje a uma irmã, eu disse: meu Deus, se eu estiver numa igreja dessa, num momento desse, ou eu saio, ou eu vou ter uma crise de ansiedade, porque eu não vou concordar com aquilo ali. Então, meus irmãos, não é isso que Jesus está dizendo aqui para você vender seu chevetinho, seu carro, né? Seu óculos, viu, irmãos? E ficar até sem ler a Bíblia, né, irmão? Não é isso que o Senhor está dizendo aqui, né? Então, vamos ver algumas lições que traz aqui para a gente nessa noite. E quem sabe seja esse versículo que eles usam, viu? Eu não duvido que seja esse versículo que eles usam. Pega só um versículo de modo isolado, né? Não tinha tem um cara na internet que até leu de forma errada, que ele disse que viu a palavra ordenando ele adulterar, né? Ele leu sem o acento, que era adúltera. Ele entendeu que seria adulterar. E aí o pior é que dizem que a igreja, que ele era pastor, ainda engravidou 2 ou foi 3, né? Então os outros ainda não estão lendo a Bíblia também, né? E aí, e ainda disse, viu? E ainda usa, sabe o que? Olha, quem entrevistou ele respondeu: foi Deus que matou. Então é desse modo. Mas vamos ver aqui quais são as lições nessa noite que o Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensina a verdade. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus observa aqueles que vão ao gasofilácio. Versículo 41. Jesus observa aqueles que vão ao gasofilácio. Versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, isso aqui quem estava assentado era Jesus, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então a primeira lição que a gente tira aqui é que Jesus observa, irmãos. Jesus observa como temos chegado ao gasofilácio. E eu posso dizer não somente ao gasofilácio, mas como temos chegado também aqui na igreja. Hoje eu vi uma mensagem de Hernando de Lopes, um pequeno vídeo, que ele dizia que antes de vir para a igreja a gente deveria se preparar.
devia orar. Senhor, fala comigo na igreja. Senhor, usa o pastor na igreja. Ter um momento de oração em casa. Quem sabe de jejum. Se preparar para nesse momento ouvir a voz de Deus. Porque uma pregação que é lida a palavra de Deus e pregada a palavra de Deus é a voz de Deus, irmãos. Podemos crer, é a voz de Deus. Mas como estamos nessa noite? Como estamos diante do gasofilácio, acerca do dízimo, ofertas na igreja, né? Que eu já disse que não é 20%, não é 30%, que eu já disse que não é trocar o carro, não é barganha, não é colocar Deus numa parede e Deus ter que dar o dobro, não é nada disso. Mas como estamos diante do gasofilácio, como estamos diante de nossas obras quando entramos na casa do Senhor? Ou no dia a dia também, né? Então Jesus, ele observa, ele estava observando aqui o gasofilácio. Jesus não apenas está presente no templo, mas ele observa os adoradores, né? Os que estavam adorando, como estão. E ele observa atentamente como o povo traz também suas ofertas. Ele vê o coração e ele vê o bolso. Ele vê o quanto cada um entrega e também a motivação de cada oferta. Como estão as nossas motivações, ou não estamos nem entregando? E se estamos entregando, quais são as nossas motivações? Jesus está observando. Em segundo lugar, Jesus não se impressiona com quantidade, ele espera proporcionalidade. 41 ao 44 diz que, depois desse versículo que lemos, né, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus não se impressiona, irmãos, com grandes quantias depositadas pelos ricos no gasofilácio, mas Jesus destaca aqui 2 moedinhas da viúva. A questão não é quanto damos, mas o quanto estamos retendo. A viúva não reteu, e ela deu com a motivação certa. Talvez se fosse um de nós, talvez até dissesse: eu vou dar nada, centavos, vou dar não. Mas o Senhor, ela deu, era o seu sustento, e deu com a motivação correta. Já os outros estavam dando grandes quantias, mas o Senhor estava vendo que essas quantias não eram fiéis. Eles estavam retendo, eles estavam ficando com uma parte, não estavam entregando tudo aquilo que era para entregar. Eram quantias grandes, mas não era tudo aquilo. Suas motivações não eram saudáveis, não existia neles fidelidade. E o Senhor, ele chama a atenção, destaca para as 2 moedinhas da pobre viúva. A questão não é a porção que damos, mas a proporção. Um comentarista diz que Jesus qualifica o sacrifício como grande ou pequeno, não pela quantia dada, mas pela quantia retida para nós mesmos. O sistema de valores de Jesus inverte completamente conceitos, como maior é melhor, e dá com vistas a receber. Ou seja, o Senhor está dizendo que algumas pessoas têm entendido dessa forma: se é maior, então é o melhor, né? Alguém está dando um dízimo maior, então está dando o melhor dízimo, no entendimento das pessoas. Alguém também às vezes está dando, mas está dando com vista em receber de volta, fazendo uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Mas Jesus inverte completamente esses conceitos. Jesus, ele está observando. Nossas pilhas aqui estão ruins. Jesus, Jesus está observando. Jesus está observando, irmãos, qual é a verdadeira motivação nossa.
se temos sido fiéis ou não. Os ricos deram a sobra, diz o texto, mas a viúva deu uma oferta sacrificial. A Bíblia nos ensina a trazer a Deus as primícias. Devemos honrá-lo com as primícias de toda a nossa renda. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor, está descarregando, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Hernandes Lopes, ele diz o seguinte: o dízimo não é sóbrio, é primícia. E eles estavam trazendo sóbrio. Aos olhos humanos, grande quantia. Comparado ao que a viúva deu, grande quantia. Mas Jesus não olha dessa forma. O dízimo não é sóbrio, é primícia. O dízimo não é oferta, é dívida. Diz Hernandes Lopes: não damos dízimo, pagamos o dízimo. Hernandes Lopes diz: reter o dízimo é roubo. Malaquias 3:9. O dízimo não é o máximo, é o mínimo. Não fazemos nenhum favor para Deus entregando o que é dele. Não temos o direito de reter o dízimo, nem de subtrair o dízimo. Não temos o direito de administrar o dízimo, como às vezes alguém diz assim: eu não vou entregar na casa do Senhor não, eu vou dar ao pobre. Então você está querendo administrar o seu dízimo. E a Bíblia diz que é para trazer a casa do tesouro. A igreja, meus irmãos, é que vocês têm que orar. E a igreja é que tem que encontrar homens também fiéis, que orem e que usem os valores de forma bíblica, de forma que Deus aprove. Mas nem eu nem você tem direito de administrar o nosso dízimo, nem de subestimá-lo. Subestimá-lo é não dar a devida consideração a esse assunto. Jesus continua observando aqueles que trazem suas ofertas ao gasofilácio ainda hoje. Ele conhece nossa renda, Ele conhece o nosso salário, Ele sabe se estamos trazendo o dízimo e se estamos sendo generosos nas ofertas. Em terceiro lugar, o que é desprezível aos olhos humanos é grandioso aos olhos de Deus. Versículo 44. Jesus disse que aquela viúva deu mais que os ricos, porque ela deu tudo. O que é desprezível, esse centavo seria desprezível aos olhos humanos, é grandioso aos olhos de Deus. A gente observa, irmãos, que a viúva, sua confiança estava no provedor e não na provisão. Às vezes tem pessoas que não entregam o dízimo porque está confiando no dinheiro e não está confiando em quem proveu, quem fez a provisão. Então a viúva, me diga aí, qual a justificativa que nós teríamos hoje olhando para a viúva? Uma viúva pobre, sem nada, o texto dizendo que deu todo o seu sustento. Ela poderia dizer: mas eu tenho conta de luz. Ela poderia dizer: botei um gás. Ela poderia dizer: eu estou viúva, estou sem marido. Mas nesse momento ela não olhou para isso. Ela se deu por inteiro ao Senhor. Ela confia no provedor, que é Deus, e não na provisão, que é o dinheiro. Não devemos comparecer diante de Deus de mãos vazias. Aí eu lembro do Salmo 100, verso 4: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Isso é, para não entrar na casa do Senhor de mão vazias. E mão vazia não é só no dinheiro não, viu? Estou falando aqui só no dinheiro não, porque se você tiver disso, venha para a igreja também. Se você tiver sem dinheiro no domingo, venha para a igreja também. Não estou falando nisso não. Estou falando é que temos que entrar, sabe, irmãos, com obras mostrando que somos salvos. Temos que entrar com santidade, com preparação, nos preparamos para o culto, evangelizamos alguém durante a semana, ofertamos alguma coisa para alguém durante a semana, né? Oramos pela igreja, pelos irmãos, né? Fizemos alguma coisa por alguém, pela nossa família. Então, é entrar por suas portas com ações de graça, é nesse sentido, de não entrar com mãos vazias. Precisamos ser úteis, precisamos usar nossos dons para glorificar a Deus e edificar a sua igreja. E o nosso dinheiro também vem dele, tudo vem dele, né? E por que não entregar
devolver a parte que é dele, que não é minha. Ele não vê apenas o que temos em nossas mãos, mas o que trazemos também em nosso coração. Veja que não é só no bolso, mas é o que trazemos também no coração. Na matemática de Deus, o pouco pode ser muito e o muito pode ser pouco. Na matemática de Deus, o que conta não é a quantidade, mas a fidelidade. Sabe? A generosidade, a grandeza, a abundância em amor. Sobre dízimo, irmãos, eu pretendo ainda trazer aqui na igreja, só sobre isso, para que a gente possa nos aprofundar mais sobre a questão do dízimo e das ofertas. Mas eu quero concluir aqui dizendo aos irmãos 5 pontos que a gente estudou quinta-feira no estudo bíblico e que eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente viu hoje, né? Porque a gente está sempre vendo ali em Marcos capítulo 12, a gente está vendo que o Senhor começa ali com uma vinha, a vinha que Ele é o dono da vinha, né? Ele é o dono da terra, Ele preparou a terra, fez tudo pela terra, arrendou, né? E ausentou-se. E quando Ele envia profetas, quando Ele envia mensageiros, o povo, em vez de entregar o fruto devido, o povo mata os mensageiros, o povo espanca, e até que Ele enviou o filho, e o povo matou o filho e afastou o filho da vinha, achando que ia ser herança dessa vinha, né? E Ele trata acerca da questão do tributo, onde eles fazem uma pergunta, se é lícito ou não pagar imposto, dá a César ou não, e o Senhor diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus aproveita aqui, irmãos, grandes oportunidades para ensinar lições profundas acerca do tributo, acerca da ressurreição, que eles não acreditavam na ressurreição. E o Senhor diz lá acerca da ressurreição no 27, que eles estavam laborando em grande erro, que o erro deles era porque não conhecia a Escritura e nem o poder de Deus. Ele vai falar acerca do grande mandamento. Ele vai dizer que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aqui ele vai falar acerca de que ele, na descendência, ele seria sim filho de Davi, mas Davi também chama ele de Senhor, porque ele também é Deus. Ele é Senhor de Davi, e o seu reino não tem fim, né? E a gente aprende aqui coisas que são importantíssimas para a nossa caminhada cristã, para o verdadeiro discipulado. E eu trago aqui para os irmãos 5 pontos, bem rapidinho, acerca do que a gente viu quinta-feira. Estamos estudando o Discipulado segundo Jesus, um livro que eu tenho achado bem profundo. O sermão de ontem em Barra de Santana me lembrava quinta-feira aqui no estudo bíblico. Parecia que o homem estava aqui quinta-feira no estudo bíblico. E já apliquei em outro sermão e agora eu vou aplicar mais uma vez. Só que outro capítulo aqui desse livro. O capítulo agora é acerca lembrando que o tema central é o discipulado segundo Jesus. E o capítulo é sobre o caminho da obediência. O caminho da obediência. Nesse caminho da obediência, ele vai nos ensinar algumas coisas. Se você foi chamado por Cristo e portanto sinceramente deseja ouvir a sua voz quando Ele fala com você por meio da Bíblia, deve fazer o seguinte: primeira coisa, anota aí a receita na sua mente ou no caderno. Primeira coisa, estude a Bíblia diariamente. Lembra que eles erravam por falta de conhecer a Escritura? Lembra que o Senhor disse que eles estavam laborando em grande erro? Lembra que ele disse a um escriba que o escriba não estava longe do reino de Deus, mas não estava dentro? Nicodemos, um homem muito conhecedor da lei, mas o Senhor disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então estude a Bíblia diariamente. E uma coisa que ele diz aqui: devemos disciplinar nossa vida. Disciplinar porque a gente não tem costume disso.
Então, disciplinar a nossa vida para incluir um período diário regular de estudo bíblico, assim como nos disciplinamos para ter períodos regulares de sono, escovar os dentes, nos alimentar. Temos esses períodos ou não? De sono, e como é importante o nosso sono. Estava conversando com a irmã Osilena antes de começar o culto sobre isso. Temos o nosso período de escovar os dentes, temos o nosso período de nos alimentar. E ele diz que assim como a gente tem esses períodos, e esses períodos estão bem certinhos em nossas vidas, que a gente faz isso todos os dias, assim também deveríamos estar lendo a Bíblia diariamente. E ele diz, podemos até perder uma refeição ou outra, mas normalmente devemos nos alimentar bem. Da mesma forma, devemos nos alimentar regularmente da palavra de Deus, para nos tornarmos e permanecermos espiritualmente fortes. Aí vem uma pergunta, o que acontece quando negligenciamos a leitura bíblica diária? Crescemos indiferentes a Deus e relaxados quanto às coisas espirituais. Tornamos-nos vulneráveis às tentações e ao pecado. Então, nos tornamos vulneráveis. Não estamos nos alimentando espiritualmente. Então, estamos indo para uma decadência espiritual, se não lermos a Bíblia diariamente. Ele vai até dizer aqui, cara, tem pessoas que lêem 1 hora por dia, tem pessoas que lêem 2, mas pessoas que têm o tempo muito ocupado, ele diz, leia pelo menos 10 minutos, leia pelo menos 15 minutos, mas você precisa ler diariamente. E cada ponto que eu estou lendo aqui tem o texto, tá? Ele dá o texto de Atos 17 e 11, tá bom? Segunda coisa, depois de ler a Bíblia diariamente, estuda a Bíblia sistematicamente. Sistematicamente é para você não ficar lendo aleatório. Tem uns até que fecham os olhos, pega a Bíblia, fecha os olhos e diz, vou ver aqui onde é que eu abro. Aí abre, enfia o dedo ali na Bíblia, tenta apontar até o versículo, aí vai ler. Quando é uma passagem que gostou, é de eita, Deus falou comigo. Quando é uma passagem que não gostou, aí diz, rapaz, eu acho que eu abri no lugar errado. Aí fecha de novo e vai de novo, como uma caixinha de surpresa que tem lá os versículos, fecha os olhos e tira um versículo, né? Não é assim que devemos estudar a Bíblia. Devemos estudar de modo sistematicamente. O que é que estamos fazendo no domingo? Estudando de modo sistematicamente no livro de Marcos. Estamos estudando um livro na Bíblia. O que é que as crianças estão estudando na salinha? Estão estudando uma revista que tem um tema central. Então, isso é estudar sistematicamente. O que é que estudamos na quinta-feira? Estamos estudando um livro na quinta-feira, que trata de um tema central, o discipulado segundo Jesus. Então, temos que estudar de modo sistematicamente. Escolha um livro da Bíblia, talvez comece por um livro menor, tá certo? 1 João, por exemplo, tem 5 capítulos. Estuda ali 1 João todos os dias. Leia os 5 capítulos de 1 João, todos os dias. Faça isso 30 dias e a irmã Dialog vai dizer, quando terminar os 30 dias, você sabe para quem 1 João escreveu, quais são os assuntos que tem em 1 João, e você não está mais vulnerável. Quando Jesus foi tentado, Jesus se defendeu conhecendo o quê? As Escrituras. Usando o quê? As Escrituras. Paulo vai combater esse engano dos saduceus que não acreditam na ressurreição. Paulo vai dizer, olha, Jesus ressuscitou como está escrito nas Escrituras. Paulo vai usar a Escritura. Nós temos que usar as Escrituras, irmãos. Então estude a Bíblia diariamente. Segundo, estude a Bíblia sistematicamente. Não fique fazendo isso de modo aleatório. Algumas coisas na vida podem até dar certo, mas o estudo da Bíblia não. Leia, pegue um livro, estude um livro, tá certo? Faça isso diariamente. Estude toda a Bíblia. Toda a Bíblia no sentido de que você não pode dizer, só gosto do Antigo Testamento, só gosto do Novo, só gosto desse capítulo, só gosto daquele. Não, toda a Bíblia, tá certo? Toda a Bíblia. Timóteo vai dizer, 2 Timóteo 3,16, Paulo falando para Timóteo, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aceite e estude toda a Bíblia. Quarto, estude a Bíblia em atitude devocional. Como é essa atitude devocional? É que quando você estuda um livro,
Quando você estuda um livro, você pode até dizer, eu não concordo com isso e não concordo com aquilo. Um livro você pode. Mas quando você está lendo a Bíblia, você não pode achar que está comendo um peixe e vai poder tirar as espinhas. Um livro, faça isso. Seja de Hernandes, seja meu, seja de Augusto Nicodemos, seja de quem for. Embora que ele tenha estudado a Bíblia, mas leia, estude, examinando as Escrituras. Aqui você pode ler e você pode querer tirar algumas espinhas, discordar de algumas coisas desse peixe. Mas aqui a Bíblia, quando você lê, você não tem esse direito. É a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Você precisa, quem sabe, pedir perdão pelo endurecimento do seu coração. Então, estude toda a Bíblia e faça isso com atitude devocional. Precisa fazer como disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tá certo? Então, quando pegar a Bíblia, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, você está com o coração aberto, ainda que seja algo que você não queira ouvir. Tá bom? Ou ainda que seja algo que você não esteja praticando. Em quinto lugar, estuda a Bíblia em atitude de oração. Estudar a Bíblia em atitude de oração, ele diz, a melhor forma de estudar a Bíblia é incorporar o estudo à oração. Antes de começar, devemos aquietar nosso coração dizendo: estou prestes a ler o livro que Deus me deu. Vou me encontrar com Ele neste livro e ouvir a voz do meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quero obedecer àquilo que eu ouvi. Então, depois de aquietar nosso coração, devemos nos dirigir a Deus e orar: Senhor Deus, estou me voltando para a Tua palavra. Não posso compreendê-la por mim mesmo. Preciso que o Espírito Santo me instrua e extraia de mim a resposta apropriada. Quero obedecer ao que eu entender. Ajuda-me a fazer isso por causa de Jesus. Então devemos estudar a passagem daquele dia, e quando encontrarmos algo que diz respeito diretamente a nós, devemos parar e reconhecer isso em oração. Devemos dizer: Senhor Deus, sei que estás falando comigo nesta passagem. Estou começando a compreender o que queres que eu faça. Ajuda-me a obedecer o quanto antes. Torna este princípio parte de minha mente e do meu comportamento, para que, quando surgir outra situação semelhante, eu reaja como o texto diz que devo reagir e viva mais como Jesus Cristo. Então, 5 coisas. Estuda a Bíblia diariamente, estuda a Bíblia sistematicamente, escolhendo um livro ou um tema, estude toda a Bíblia, estude a Bíblia em atitude devocional, sabendo que é a palavra de Deus, você não pode discordar, e estude a Bíblia em atitude de oração, pedindo que o Espírito Santo lhe ilumine e lhe ajude a fazer aquilo que você aprendeu do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem, por esta noite, por cada irmão, Senhor, que aqui está presente. Trata com cada um de nós, com o nosso coração, com nossa mente. Não nos deixa, Senhor, conformar com este século, com este mundo, que é perverso, que é mau, que não teme ao Senhor. Ó Senhor, ilumina nossa mente, nosso coração, quanto ao que ouvimos nessa noite. Senhor, e viemos guardar toda a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos sede de estudar a Tua palavra, de memorizarmos versículos bíblicos. Senhor, para que a gente não venha se tornar vulneráveis, porque o Senhor é se revestindo da armadura de Deus, que podemos vencer os dardos inflamados do maligno. Não tem outra arma, Senhor, não tem outra forma, se não for pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos revelou Jesus Cristo. É a Tua palavra que nos revelou quanto éramos pecadores, quanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É a Tua palavra, Senhor, que nos ensinou a confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador nas nossas vidas. É a Tua palavra que nos ensina a ser pai, as irmãs ser mãe, a sermos filhos, Senhor, a sermos irmãos, a sermos igreja. Então abençoa, Senhor, o Teu povo, ilumina, ensina cada dia mais, para que cada dia possamos parecer mais com o Senhor, e possamos nos guardar dos escribas, dos fariseus,
de todo ensino, ó Senhor, que não te agrada. Abre a nossa mente, Senhor, ilumina, não nos deixa sermos enganados, ó Senhor. Assim já te oramos, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Convido o irmão Paulo a fazer a oração final, em seguida estarei dando a bênção apostólica.